Então, vamos começar? Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui na página do BM. Meu nome é Gabriele e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para a nossa saúde, né? Que é o exercício físico e o efeito dele no nosso sistema imunológico. A gente acompanhou desde o início dessa pandemia que muitos lugares, né? Muitos lugares de saúde recomendaram que exercício físico era, sim, um dos aliados que poderia ajudar a gente aí com o sistema imunológico, além da alimentação, claro. E muita gente resolveu entrar na onda, fazer exercícios em casa, enfim. Mas hoje a gente trouxe aqui o professor Guilherme, que vai se apresentar logo mais, e ele vai falar, assim, com propriedade, né, claro, sobre os efeitos desses exercícios no nosso organismo. Professor, boa tarde, seja bem-vindo aqui à nossa live, por favor, se apresente. Boa tarde, tudo bem, Gabriele? É um prazer poder bater um papo aí sobre um tema que é essencial, muito importante, principalmente nesse momento que o sedentarismo, né, aumentou, principalmente por conta tanto do fechamento das instituições que prestam serviço por atividade física, mas também os espaços por atividade física, e o que restou foi a aula em casa. E nessa perspectiva, desmotivou muitos praticantes, né, alunos, né, pessoas a se movimentar. Então, isso aumentou muito a inatividade física, o sedentarismo. E, além do impacto que a gente vai discutir, né, imunológico, é importante mostrar que também tem outro impacto, né, sobre outras doenças, né? E isso é interessante também de falar nessa live. Então, eu sou professor de educação física. Se deixar, eu falo tudo antes de me apresentar. E vou embora, já acabou, eu esqueci. Eu acho que vou falar rapidamente. Então, sou professor de educação física, estou formado na região aqui mesmo. Sou especialista em reabilitação cardíaca e grupos especiais. Eu também tenho outra especialização em treinamento de força da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tenho mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente eu faço doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em educação física também, na área de concentração, exercício físico e saúde, né? Então, sou docente universitário em outra instituição e também leciono em curso de pós-graduação, além de cursos, palestras, enfim, e muitas lives atualmente. A live, na verdade, ela está se tornando um dos principais atrativos da comunicação, né? Agora que a gente tem essa distância, né? Então, bora de live. Mas, professor, como a gente começou, né, falando sobre a quarentena, a pandemia e tudo mais, como a gente teve que se adaptar em casa, né, para manter essa rotina quem já tinha, ou para começar uma rotina quem resolveu, né, entrar desse costume, qual a importância de se manter ativo nesse período, nesse momento que a gente está passando agora? Então, levando em consideração que o sedentarismo é um importante fator de risco para aumentar, né, acho que quase todas as doenças crônicas. O sedentarismo é um importante fator de risco. Então, você ficar sedentário, você está exposto, né, a diversas doenças crônicas. Então, vou destacar 3. Hipertensão arterial, diabetes e a obesidade, que é considerada também uma doença, né, atualmente, e que vai impactar em outras diversas doenças crônicas que a gente não tem nem espaço para a gente falar. Mas em relação a essas 3 doenças, e não só essas 3 doenças, manter-se ativo nessa quarentena, nesse cenário, também é recomendado por todas as sociedades médicas, principalmente a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e Exercício, tá? Tem documentos, tem diversos documentos publicados recentemente com o intuito de recomendar a atividade física com essa importância, principalmente na melhoria da função imunológica, né? Manter a função imunológica da pessoa, né?
no sentido de tem um efeito, isso tem um efeito positivo na função imunológica. Então, eu melhoro o sistema imunológico da pessoa. A pessoa se manter ativo. É importante se manter ativo, porque assim, a pessoa fala, então tá, ela nunca fez, né? Ela nunca fez, é uma coisa. Ela já fazia e parou. Então, ela já fazia, então já era praticante. Tem 2 pontos importantes. Então, é muito importante se manter por conta das doenças crônicas que já são, né, prevalentes na população e matam, né, numa quantidade muito grande. Então, se eu ficar sem atividade física, isso aumenta, tá? E no sentido, se eu não me mantenho ativo, eu tenho uma relação, né, de reduzir o meu sistema imunológico. Por quê? Manter-se ativo regularmente, eu consigo ter uma melhor função imunológica. Sendo que Covid-19, né, é exatamente se você tiver, né, com um sistema imunológico um pouco mais fortalecido, o impacto pode ser menor. Então, é uma maneira e é uma intervenção que deve ser mantida, e com isso se torna essencial, que deve ser mantida, no intuito, principalmente, de segurar todas aquelas outras doenças, que eu acabei destacando, umas 3, né, que acaba sendo as mais famosas ali no meio de todas as outras, e, além disso, diretamente relacionado com o vírus, que é melhorar a função imunológica. Então, é realmente importante, né? É importante se manter ativo. O problema é como, né? Como? É em casa, beleza. Mas como? Isso é importante, porque tudo vai ter uma recomendação, tudo vai ter uma forma de realizar. Isso é importante. Então, porque em casa as limitações acabam sendo diferentes também, né, professor? E, às vezes, por exemplo, a pessoa que está acostumada, ela talvez utilizava algum equipamento que em casa ela não vai ter, talvez em casa ela tenha que fazer aquilo sozinha, ela estava acostumada a fazer em grupo, enfim, acho que você, obviamente, pode colocar isso melhor que eu, mas algumas dessas diferenças, né, a gente já pode, até eu mesmo que cheguei a praticar exercícios em casa, eu senti um pouco dessa diferença também. Exato. Essa dificuldade de adaptar, né? Que antes já era disponível nos ambientes que prestam serviço, né? Nas academias. Então, Sim. é disponível todos os equipamentos e também os profissionais. Então, 2 pontos. Acho que o primeiro ponto, o que é necessário, né, entender, que o profissional ele só não está trabalhando na academia. Ele pode trabalhar de forma remota, igual eu estou fazendo aqui. Então, eu posso abrir uma videoconferência, o cara dá aula pela videoconferência, observando a pessoa realizando, porque o que é mais importante não é o aparelho ou qualquer implemento que seja, é o profissional fazer a prescrição, porque ele tem capacidade de conseguir, em casa, prescrever, né, um programa de exercício que não vai ser exatamente igual, mas ele vai ter condições de manter o que você já fazia, de benefício, né, enquanto você volta para a academia. Então, nesse sentido, E seja adequado também para cada tipo de pessoa, né? Exato, porque assim, claro, o fisiculturista, o atleta, vai ter muito mais dificuldade de se manter, né, naquele nível de funcionamento que fazia com todo o recurso que ele tinha no local. Agora, a pessoa que pratica, mas de forma recreativa, com o intuito de buscar saúde, qualidade de vida, ou até estética, principalmente, é muito forte, né, a busca por estética, essa pessoa, ela precisa de auxílio, e aí o auxílio vai vir do profissional. Por quê? Em casa, eu vou precisar ter estratégias diferentes. Então, não quer dizer que eu não vou conseguir fazer. Eu consigo, só que vai ser mais complexo a pessoa conseguir elaborar o programa por ela mesma. Por exemplo, ela vai na academia, ela já tem a máquina já é mais, né, sugestiva ela conseguir, e tem um profissional lá. Querendo ou não, tem um profissional. Vai ter o profissional. Por mais que ele não dê tanta atenção, que na maioria dos casos acontece, a gente não vai ser hipócrita de não falar que realmente acontece,
ao menos que você contrate um atendimento individual, um personal trainer, você não vai ter muita atenção, né? Não vai querer, né? Não pode fantasiar, não vai. Mas vai ter o professor. Se você for lá perguntar para ele, é assim, assim, você vai ter uma orientação, a prescrição é dele. Agora, em casa não tem ninguém. E aí? Eu vou procurar meios, por quê? Eles modificaram, os profissionais modificaram a forma de atender. Até as academias. As academias estão fazendo lives, as academias estão fazendo lives, as aulas, o atendimento personalizado, né? Por grupos, e aí o personal monta 3, 4 pessoas, abre a conferência, ele ministra a aula para essas pessoas, de videoconferência, WhatsApp ou todos esses aplicativos. As pessoas aprenderam a manipular. Então, ou o personal vai na casa da pessoa, vamos cuidar, mas vai individualmente. Então, tem forma, devem ser, né? O importante é manter, mas vai ter todas essas adaptações que vão acontecer. E se é em casa, realmente vai ter muita modificação. Vou ter que utilizar peso corporal, o próprio peso corporal como carga, tem os elásticos, vão ter várias maneiras, né, de adaptar ali o ambiente e o tipo de atividade para você continuar ativo, que é o importante, e, de fato, não vai ser a mesma coisa, mas você vai conseguir ter ali um nível de atividade física, principalmente para manter a sua condição de saúde. Porque pensa, um idoso que está realizando atividade, ele parou. Só dele parar, a literatura mostra aí o quanto a atividade física reduz a pressão dele, então só dele parar, possivelmente, com essa parada, ele vai ter que ajustar a medicação, porque uma parte dessa redução da pressão é por conta do exercício, em torno de 10. Então, se ele tinha 14, ele baixou para 13 com exercício, por exemplo, um exemplo. Né? Então, ele passa... Ou seja, uma coisa sempre vai influenciar a outra. Então, é muita perda ele ter essa parada, mas perda para a saúde. O problema principal, né, seria esse. E a relação imunológica é muito interessante a gente pensar. É novo, é um conhecimento mais novo, mas é muito interessante, porque torna realmente importante nesse momento. Né? Então, quando eu falar mais ou menos o que deve ser feito para se manter as condições da parte imunológica e por que acontece, bem superficial para a pessoa entender, é muito interessante. E, professor, já entrando de fato nessa parte de como o exercício tem relação com a melhora da nossa imunidade, principalmente nesse período, né, que agora a gente precisa bastante que essa imunidade esteja reforçada e tudo mais, qual é o impacto, assim, realmente que o exercício pode causar, igual você comentou agora, né, aqui com a gente, no caso do hipertenso, por exemplo, quais são esses impactos do exercício no nosso sistema imunológico? Perfeito. Então, assim, é óbvio que toda intervenção, tudo que a gente faz, né? Pouco não, às vezes não é suficiente, né? Mas muito, a quantidade, né, pode se tornar excesso e aí pode ser uma coisa não vai ser benéfica, vai ser perigosa. Sempre tem que ter um balanço, né? A dose importa, isso que é importante. Por quê? Pensa, a pessoa nunca fez nada, ela quer iniciar na quarentena. Muito cuidado, porque qualquer forma dela se exercitar pode causar um impacto de redução na parte imunológica dela. Por isso que ela precisa procurar orientação antes de começar. Não tem como ela assistir a live da blogueira, qualquer famoso que seja, que eles estão fazendo, é perigoso, porque estão vendendo coisa que é da educação física, sem formação. Começar a fazer, essa pessoa que nunca fez nada, o impacto imunológico nessa pessoa, e a relação dose e resposta, pode ser muito, muito agressivo. Ou seja, ao invés de eu ter o efeito benéfico, que é quando eu me exercito, eu melhoro a ação das células do sistema imunológico, elas passam a funcionar mais e eu consigo aumentar a quantidade dessas células do sistema imunológico quando eu me exercito. Por quê?
Porque o próprio exercício ele tem um impacto imunológico para fazer com que o corpo se recupere e fique melhor, mais condicionado. Então, boa parte dessa adaptação é por conta do sistema imunológico. Mas, dependendo da dose que eu dou, eu posso fazer uma imunossupressão. Por exemplo, praticantes que correm muitas distâncias. Esses caras ficam expostos à infecção de via aérea superior, por exemplo. Os maratonistas, os atletas que treinam muito, um volume muito grande, muita coisa. Maratona. E é um condicionamento totalmente diferente, né, professor? Oi? É um condicionamento totalmente diferente. Diferente. Mas pensa, a pessoa quer começar a correr. Essa pessoa nunca fez nada. Isso é importante ressaltar, que vai ficar perigoso. Então, cuidado. Quem nunca fez, né, tá assistindo a live agora, vou me motivar, vou começar amanhã. Não, procura alguém para montar o programa, porque o que você fizer, pouca coisa que você fizer já vai ser o suficiente, muito pouca coisa, né? Quem nunca fez nada, um pouquinho funciona, tá? Pouco que ele fizer, funciona. Agora, a pessoa que já pratica, o que ela tem que fazer? A recomendação é que não faça exercícios de alta intensidade. Então, a recomendação, né, de uma maneira geral, do Colégio Americano de Medicina do Esporte, eles emitiram um documento recomendando essa atividade na quarentena. Então, assim, é atividade moderada. É atividade moderada. E aí, a atividade moderada pode ser no entorno dos exercícios com peso corporal, então sentar e levantar, exercícios você pode subir escada, descer escada em casa, em geral, você pode fazer várias coisas em casa, com e exercício simples, né, professor? Qualquer pessoa pode parar e fazer. É fácil fazer, é fácil. Com elásticos, aí se tiver alguma coisa ergométrica em casa, uma bicicleta ergométrica, pode fazer a parte aeróbica e deve ser feito também a parte de fortalecimento. As duas coisas, mas tudo numa perspectiva moderada. Por quê? Quando fica muito intenso, ao invés de eu ter resposta positiva no meu sistema imunológico, eu passo a ter uma resposta, de novo, negativa, de expor o meu sistema imunológico, faz uma imunossupressão. Então, a ideia é nem muito fraco e nem muito forte, é moderado. E aí, cada pessoa tem uma intensidade moderada, isso que é importante entender. E aí, não dá para a gente generalizar o moderado, e aí que vem o problema. Né? O problema da gente falar, faz isso e aquilo. Mas isso e aquilo é uma coisa para a pessoa. Isso e aquilo é uma coisa para outra pessoa. Então, como que ela vai assistir a live e fazer aquilo que a pessoa está fazendo? Isso é um perigo. Né? Mas se você está sendo radical. Não, mas é importante, né? Mesmo por videoconferência, você consultar um cara, um professor, um profissional. É igual você vai no médico, consulta o médico te prescreve. Você não vai assistir o Drauzio lá no Fantástico e sair tomando remédio. Então, é difícil quebrar esse pensamento, raciocínio? É difícil. Mas é o que vai acontecer ao longo do tempo por conta das evidências vem sendo publicadas, mostrando esse efeito sobre todos os sistemas, não só o imunológico, do exercício e o crescimento da importância, não, mas da importância, porque assim, que a gente é a área da saúde, o profissional de educação física, a gente já sabe, já tem lei, mas o reconhecimento que é o complicado, né? Mas torna muito importante nesse sentido. E quando a gente, finalizando, quando a gente realiza o exercício, né? As células, a gente tem as células brancas sanguíneas, né? A gente tem as células do sistema imunológico. Então, quando a gente realiza o exercício, é basicamente a contração muscular, a gente contrai o músculo, tá? Então, quando a gente contrai o músculo libera umas substâncias, tá? Essas substâncias, hormônios, tá? Tem hormônios e tem substâncias que são do próprio sistema imunológico. E isso faz com que células do sistema imunológico se proliferem e aumente a sua atividade. Com isso, ali, aquele sistema imunológico fica mais fortalecido. Então, à medida que seja exposto a um vírus ou a qualquer outro corpo, outro patógeno, ele tem condições de reagir com mais efetividade. Por exemplo, vou citar um estudo. O estudo em hospital, tá? Por internações por gripes, infecção de via aérea superior, gripe em geral.
tá? Resfriados. O estudo avaliou mais de 1.000 pessoas, muitas pessoas, e fizeram um questionário. Quem praticava pouca atividade ou nada, moderado Sim. e intenso, nível de atividade física. E aí, os caras que entravam com gripe no hospital e praticava pouca ou nenhuma, ele tinha mais ou menos 12 dias de internação por conta do resfriado. Ele ficava 12 dias lá. O cara que tinha moderada a intensa, porque não diferencia muito, né? O moderado já tem um benefício legal. Esses caras que ficavam internados ficavam 50% a menos do tempo. Então, eles ficavam 6 dias. Então, a velocidade com que você se recupera é mais rápida. Não é só que você tem uma prevenção, mas a velocidade com que você se recupera é mais rápida, porque suas células respondem mais efetivamente. E, nesse sentido, eles avaliaram mais um item, a severidade dos sintomas era muito mais baixa, ou seja, era quase que assintomático esses caras. Então, e vários outros estudos que foram publicados nesse sentido que, assim, é muito difícil. Sabe qual é o difícil? O difícil é o profissional, né, levar esse conhecimento para a população, né? Mesmo que mais rudimentar, é difícil o profissional levar. Hoje ficou mais em evidência porque essa pandemia é exatamente diretamente relacionada com o sistema imunológico. Então, aumentou a evidência. Então, surgiu a necessidade de tanto os profissionais falarem sobre isso. Então, acabou que difundiu um pouco mais o efeito do exercício sobre o sistema imunológico, mas ainda fica muito restrito a uma quantidade de pessoas muito pequena, né? Aquelas pessoas que realmente faz a leitura e são só periódicos em inglês, aí limita bastante. E só a comunidade acadêmica que está ligada à educação física e à medicina é muito pouco divulgado. Então, até aquilo ali ganhar proporção de realmente se for popularizado, demora. Então, assim, já tem evidência mostrando. Tem evidência para câncer, por exemplo, para outras doenças mais... e não é realizado. Então, nesse sentido, é importante sempre, né, a pessoa que tiver condição de divulgar com mais amplitude, divulgar, porque a importância está exatamente na conscientização da população frente a isso. Porque ela conscientizada, ela começa, né, a se interessar em procurar saber sobre isso, e isso vai ficando cada vez mais, né, evidente e, de fato, reproduzido ali na prática. Até por isso que é importante a gente ter espaços como esse, né? Mesmo que seja num bate-papo rápido, como esse que a gente está tendo, mas, assim, ajuda, de certa forma, né, a passar esse conhecimento realmente para frente, para as pessoas também poderem perceber a importância desse profissional, né? Como você é o profissional da educação física, e qual é o papel dele também, junto, talvez, tanto junto quanto sozinho, né, de outros profissionais da saúde, e momentos como esse, como essa pandemia, estão sendo, né, estão mostrando, na verdade, para a gente que o trabalho dos profissionais, como eles estão vindo junto ali, como eles podem ajudar a combater essa pandemia de uma forma em conjunto mesmo, né, professor? E isso é uma coisa que você citou também, que foi super legal, que é a questão da gente observar também, não sair deliberadamente fazendo o que a gente pensa, né? Sempre tem que ter orientação de um profissional, assim como em todas as áreas da saúde. Você não tem uma doença que você acha que você vai se tratar sozinho, você sempre consulta a opinião de um médico, enfim. Serve, né, o mesmo para, no caso da educação física. Você não vai se falar assim, não, eu acho que eu preciso correr, eu acho que o que está faltando para mim é correr. Não é dessa forma que funciona, né? Exato. E, assim, parece meio que estranho comparar, fazer uma analogia com o médico, mas tem casos que, se eu não consulto antes de realizar um exercício, eu posso matar o meu aluno, né? Dependendo da intensidade que eu implemento, por exemplo, no cardiopata, eu posso infartar ele durante o treino ou após. E, assim, sim, até porque cada um também tem um organismo que tem suas propriedades e vai reagir de certa forma que talvez o outro não reaja. Então, são peculiaridades, né, que são observadas por vocês no momento de estudar mesmo, né, aquela prática que vocês vão estar, assim, receitando, digamos assim, para cada indivíduo que está aí sendo assessorado por vocês, assim, digamos assim, né, professor? Assim,
Guilherme, eu não tenho condições de procurar o profissional, não tenho condições. Qual é a recomendação para quem, em geral, qual é a recomendação? Se fosse aqui, pessoas que estão assistindo, qual é a recomendação para melhoria de saúde? O mínimo que eu preciso fazer de atividade física? Qual é a recomendação? Então, tem essa recomendação. Qual é? Eu gosto de falar ela no final, até porque eu gosto de falar da importância primeiro, né, principalmente do profissional, e depois qual é a recomendação geral. O Colégio Americano, Sim, recomenda o mínimo de 150 minutos semanais de atividade física. 150 minutos semanais. Eu posso dividir isso do jeito que eu quiser. 150 minutos de atividade física por semana. Você já vai ter essa resposta benéfica que eu estou te falando. 150 minutos por semana. Se você fizer 30 minutos, 5 dias, você já mata essa meta. 30 minutos. Qualquer atividade. Pode ser a parte de fortalecimento. Desde a mais leve até a indicada para a pessoa. Se for muito mais intenso, eu posso cortar isso na metade, em 75 minutos. For intenso. Mas se for moderado, leve e moderado, eu posso fazer 150 minutos. E isso pode ser picar 10 em 10. 10 minutos de manhã, 10 minutos de tarde, 10 minutos à noite. 10 minutos. Não tem problema picar. Não tem problema parcelar, não. Não tem problema, não dá diferença. Eu posso fazer assim. Então é simples. 10 minutos. O que é 10 minutos? O que eu vou fazer em 10 minutos? Não sei. Monta, pega no YouTube. Lá deve ter no YouTube alguma música com alguma coisa. Exercício básico, sentar e levantar. E aí tem lá já um mix, você já vai e faz. E tem aplicativos que auxiliam, mas eu recomendo fazer com orientação, mas realmente tem muita coisa para auxiliar hoje. Eu preciso só filtrar. Esse é o problema. Eu preciso filtrar. Muito importante. Filtrar o que eu estou adquirindo, consumindo. Principalmente atividade física, que é realmente mais perigoso, porque vai ter não profissional fazendo isso, e aí fica um perigo. Eu acho legal também, professor, acho que você vai concordar comigo, mas é assim, a minha opinião de leiga, que a gente também tem que saber observar o que o nosso corpo suporta, digamos assim, né? Eu não vou querer fazer, eu vou fazer 50 minutos de um treino HIIT, sendo que eu nunca fiz isso na minha vida. Eu sei que eu não vou aguentar, e se eu estiver forçando, obrigando meu corpo a fazer isso, né? A gente já percebe que o resultado não vai ser boa coisa. Exatamente. Então, assim, você tem uma percepção de esforço que dá para você ter uma noção. E é importante ter esse entendimento. Essa percepção de esforço, a gente usa isso também. É uma forma validada de mensurar a intensidade do exercício. Essa percepção subjetiva a gente utiliza, e é interessante a pessoa aprender a aplicar como funciona essa escala. Mas é uma escala base, é muito fácil. É só a pessoa não ter o orgulho de falar que não está que está leve, sempre está leve, mas é uma escala de 0 a 10, né? Então você pensa, do 0 não tem nada, é leve, extremamente leve, e o 10 é muito, muito intenso, extremamente intenso. Então, qual é a recomendação dessa pessoa para realizar? Ela tem que ficar numa nota ali, o esforço, de 6 a 7. Tá ótimo. Legal. Mas assim, ela tem que saber, entender o que é essa tabela de 0 a 10 do esforço, para, de fato, ela saber se auto-avaliar e realizar as atividades dela, né? Porque muito fraco, muito fácil não vai dar em nada. E muito alto pode gerar riscos. É isso. Essa é a relação. E, professor, você citou, né, uma das recomendações, que é a questão da quantidade de minutos por semana, né? Teria mais alguma recomendação para quem quer iniciar ou manter essa rotina de exercícios em casa? Bom, no geral é isso, 150 minutos, tá? Mínimo, semana. A manter pelo menos as atividades, tá? As atividades que são fáceis de realizar em casa, então movimentos naturais. Se eu conseguir fazer pelo menos, se eu tiver um elástico, alguma coisa que seja nesse sentido, mas alguma coisa no sentido de pelo menos um peso corporal, sentar e levantar, né? Sentar e levantar, fazer algum tipo de exercício no solo para principalmente fortalecer fazer melhorar, né?
os músculos que estabilizam a coluna, muito importante, está aumentando muito dores em lombar nessa quarentena, porque está ficando muita gente muito tempo sentado inadequadamente, porque não tem nenhuma orientação de ergonomia, nem como sentar adequado a pessoa tem. Então, ela já está ficando muito tempo sentada, isso por si só já tem uma alta compressão nos discos da coluna dela, sentado. E fora que foi uma mudança de rotina também, né, professor? A gente estava acostumado a ir trabalhar, voltar para casa, fazer isso, fazer aquilo, aquela movimentação constante, né? E de repente isso para e com certeza isso vai ter um impacto na nossa vida, né? Aí é importante também realizar exercícios de alongamento, sempre pode realizar exercícios de alongamento, aí é importante saber como realizar, mas acho que não é muito difícil de procurar alguns tutoriais que são fáceis, intuitivos, alongamento e fortalecimento desses músculos que estão ali presentes na estabilidade da coluna, né? Não é só o abdominal, mas tem vários exercícios que contribuem. Então, eu consigo fazer isso tudo com peso corporal, não preciso de equipamento nenhum, só o colchonete. Então, é fácil de buscar também esse tipo de exercício, aí você vai precisar ter atenção com a postura, é importante observar se está fazendo certo ou não, e aí entra de novo a exigência de alguém habilitado para pelo menos orientar uma vez, duas, para ver se está indo tudo certinho, mas de maneira geral eu consigo realizar. A recomendação é que faça exercícios aeróbicos em conjunto com o exercício de fortalecimento. Então, aeróbico você pode... aí o problema é a movimentação. Se tiver alguma coisa que possa fazer estacionária em casa, uma bicicleta, tudo bem, mas como você vai fazer uma caminhada ou qualquer outra coisa que seja, você pode fazer dança, está lá também na recomendação. Então, alguma coisa que seja de natureza aeróbica e outra, fortalecimento, que é muito importante, principalmente nesse momento que a gente está muito parado e principalmente pensando no idoso, reduz muito a capacidade funcional. Tá? Então, fica a dica aí. Fora as outras coisas, né? Não estou nem abrindo para as doenças metabólicas que a gente já tinha falado, hipertensão, diabetes. O impacto é grande. Se essa pessoa... E é uma gama muito grande também de assuntos e áreas, né, que a gente pode explorar. São pelo menos tem um estudo que aborda a recomendação de prescrição do exercício, tanto para prevenção quanto para tratamento, porque às vezes tem como fazer um tratamento auxiliar, né, junto com a medicação, de 26 doenças crônicas, 26. Então, de natureza psicológica, psiquiátrica, metabólica, cardiovascular, pulmonar, músculo esquelético, né? Toda a parte. Então, é um tema que não esgota. É muito amplo, né? Não, é amplo. É muito conteúdo já publicado. E, assim, é extenso, é muito extenso. Assim, tem livros e mais livros, artigos, muitos artigos, muito artigos. Só de hipertensão deve ter uns 12 a 15 mil artigos. É impossível a gente conseguir esgotar. E, assim, está sempre sendo publicado mais e mais. Sim. Mais. Todo dia sai alguma coisa nova. Então, é importante a atualização também do profissional e se manter, né? E manter essa troca, né? E compartilhar isso principalmente conscientizando os alunos, a população, frente a essa importância do exercício. E sempre com orientação do profissional, né, professor? Isso eu vejo que a gente está sempre dizendo isso, sempre. Mas acontece que não acontece da forma que a gente que deveria. Então, muita, e hoje cresceu muito a prática de exercício legal da profissão. Para quem está assistindo, é importante de observar isso, e também tem a possibilidade de denúncia por esse exercício ilegal da profissão online, ou seja, live, vídeos, YouTube, vídeo gravado, seja, se o cara não for professor, ele estiver fazendo caracterizar que ele esteja dando aula online, ao vivo, no vídeo, de qualquer forma, ele agora já tem a possibilidade de ser denunciado diretamente e já sofrer ali também no online. Antes era só presencial que tinha essa denúncia, mas hoje aumentou muito e é um absurdo. É live, né? Live é a pessoa que não entende completamente nada, aumenta o risco de lesionar uma pessoa. Então, tem... E é uma responsabilidade muito grande também. De lesão corporal. Além do exercício
profissão. Então, toma dois processos. Então, realmente é preocupante, a gente tem que estar sempre, mas na verdade a gente não tem que estar sempre de olho no professor, a gente tem que estar conscientizando a população de entender que se não for, não faça, né? Não faça a aula do cara. Se o cara não for profissional, não compra. Se o cara não for profissional, não assiste, não faz. Dê preferência para quem é formado, né? E é isso, porque não vai ter como a gente fiscalizar todo mundo. A fiscalização é ineficiente, é impossível você fiscalizar tudo, né? Principalmente numa proporção dessa, não tem como. Tem que partir de cada um. Aí, se a pessoa não escolher o cara, mesmo que ele ofereça, ninguém vai comprar, ele vai parar de oferecer, né? É basicamente isso. Na verdade, a gente não ganha por fechar, a gente ganha por educar a pessoa. Sim. Né? É a educação que vai melhorando a população. Não é você aumentar a segurança. A segurança, né, se o cara tiver um nível de educação maior, ele vai ter um mínimo de discernimento. Né? Tem exceções que a gente sabe que, mesmo com o nível de conhecimento, ele vai querer burlar e roubar, mas na maioria dos casos a pessoa vai ter um comportamento diferente, né? Ou seja, sendo um pouco redundante, mas o profissional, ele é o profissional que tem a formação para isso, né? Ele estudou para isso e ele é o mais indicado para isso. Enfim, professor, a gente já está chegando ao final, mas antes de encerrar, eu queria perguntar se você tem alguma consideração, algum recado final para deixar para a gente aí, porque depois de todas essas informações, né? Tem muita coisa para processar, muita coisa para a gente poder prestar atenção, muita coisa nova também, né? Então, fica bom. É um tema novo. Realmente é novo. A imunologia do exercício é nova. Então, assim, veio muito à tona nessa pandemia. Antes era pouco falado, mas isso já vem sendo estudado, né, desde a década de 90, um pouco menos, mas não tinha muito volume de estudos. 2000 começou a aumentar a quantidade de estudos em relação a isso. E então, de fato, é novo, mas o recado que é muito importante se manter ativo, né, regularmente, dentro daquele X básico. Se manter com aquele X de 150 semanal, você já usufrui dos benefícios que o exercício pode proporcionar, da prevenção das doenças, né, principalmente as doenças crônicas, não transmissíveis, e nesse sentido é importante se manter regular, ou seja, só vou conseguir ter esse benefício se eu manter uma regularidade com isso. É um hábito, é como se fosse escovar o dente, é como se fosse tomar banho, é como se fosse fazer suas alimentações, que também não é seguido. A alimentação também não é um hábito bom, na maioria das vezes. Né? Assim, e eu não estou falando nada, não estou falando absolutamente nada de, por exemplo, esses 150 minutos impactar, por exemplo, no emagrecimento. Não vai. O emagrecimento, por exemplo, não é efetivo, esses 150 minutos. Ele ajuda numa qualidade de vida, né? Porque melhora a saúde e qualidade de vida. O emagrecimento já é outro problema que, junto, né, com a obesidade, que normalmente está associado, obviamente, multifatores, né? E aí eu falo, quando a pessoa não tem um hábito de exercitar, mas também ela não tem um hábito de se alimentar bem, e aí ela não cria esse hábito, não cria essa rotina. Porque aí vai fazer parte da rotina você exercitar pelo menos 30 minutos, alguma coisa que você goste. E é importante, isso também é uma dica interessante. Exercitar com o que você gosta, porque se você não fizer o que você gosta, o que vai acontecer? Não vai ter aderência nenhuma, você vai ter vontade de fazer aquela atividade. E acaba desistindo, né? Desistir não adianta. Se fizer 3 meses, não vai servir para nada. Eu preciso manter uma rotina, aquilo que gosta. Independente do que for. Ah, mas isso aqui é melhor que isso. CrossFit é melhor que musculação. Treinamento funcional é melhor que não sei o quê. HIIT é melhor. Cara, o que você consegue fazer regularmente? É Zumba. Fica na Zumba. Continua. Faça. 1 ano, 2, 3. Aquela Zumba baixa a pressão vai baixar a pressão da senhora, do idoso, vai baixar, porque é o efeito crônico, é o efeito a longo prazo daquela intervenção. Mesmo que ela não seja
capaz de virar um atleta, né, com a Zumba. Eu vou ter aquele benefício do exercício, o efeito terapêutico do exercício, né? Então, a gente tem que perder essa noção de associar sempre a atividade com a estética. Não, mas se eu fizer assim, eu vou perder, se eu fizer assim, eu vou ganhar. Não. Se eu fizer assim, eu vou perder nem ganhar, porque depende de vários fatores. Se eu fizer assim, eu vou sempre ganhar. Assim ou assado, eu vou sempre ganhar. Eu vou ganhar vários outros benefícios que ninguém fala. A pessoa só associa na estética. Não, eu vou fazer assim para ganhar massa muscular, fazer assim para perder peso, para emagrecer. Só isso, né? Então, assim... Tem vários outros benefícios, né? Não, assim, é absurdo. Não tem nem como destacar aqui assim, o que a literatura tem apontado de benefício frente ao exercício. A gente fala que tem tratamento, mas os benefícios são muitas coisas. Então, e não é destacado. Não é destacado. É sempre na frente o fator estético, mas a procura é para o fator estético. Mas isso é uma área diferente, eu sei, claro, a gente não pode descartar. Porque se a pessoa se motivar pela estética e ir procurar academia, ou ir procurar atividade, ótimo, ótimo. Não estou falando que é ruim, ótimo, porque ela está se motivando pela estética de praticar atividade física, tudo bem. Mas ela tem, não é só isso, isso é importante, porque isso aumenta a importância do profissional frente àquilo. Não é só pela estética, não é só ela chegar no verão e se preparar para o carnaval. Não é só isso. Ela nem consegue quando ela faz isso. Não consegue. Porque também precisa de tempo para ter modificações. Então, de todo modo, é importante sempre a conscientização, e essa conscientização tem que vir do profissional de educação física. Não adianta, tem que vir dele. Não vai ter como. Como você falou, é o único profissional aí com capacidade para isso. Enfim, né? Recado dado, pessoal que estava aí acompanhando a gente, ó. Cuidado, qualidade de vida e sempre orientação de um profissional de saúde. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje. Foi um tema, assim, muito bom, né? Uma discussão muito boa, mesmo que a gente saiba que esse tema é muito grande, cabe uma discussão bem maior, né? Bem mais profunda, mas eu acho que esse bate-papo que a gente teve aqui hoje já foi esclarecedor e é muito importante para várias pessoas, principalmente nesse momento que a gente está passando agora, né? Então, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui com a gente, pela sua contribuição. Muito obrigada a todos que assistiram e acompanharam também. E vamos para a próxima, né? Acompanhem na nossa página as lives. Quem não assistiu tudo desde o começo, ela fica salva aqui na nossa página, disponível para vocês aí que quiserem acompanhar a qualquer momento. E a gente fica à disposição por aqui também. Boa noite, professor, e boa noite a todos que estiveram nos acompanhando aí. Boa noite. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.